Alô? Depois o senhor tem que fazer Alô, isso, tá pessoal. com os seus Olá, artigos todo de jornal. mundo. Por favor, vamos. Com licença. Bom, eu sou a Maria Helena, todo mundo já sabe, né? Sou a dona aqui do pedaço. O Rubem é um amigo querido, cliente que ficou amigo, e ele me deu essa ideia um dia de fazer umas conferências. E eu falei, você vai ser o primeiro então. Porque a gente conversa muito e o Rui tem, assim, muita informação, né? Eu fico horas, assim, ouvindo ele falar, né? Horas, né? Não são horas, mas muitas horas, somando todas as vezes que ele vem aqui. E aí é isso, então ele vai falar sobre por que amamos os animais. E aí, sejam bem-vindos, então, a palavra é sua. Obrigada. Bom, obrigado, todo mundo é conhecido já. Então, esse título, na verdade, não é algo que a gente possa responder, porque no final isso é uma questão subjetiva. Mas para esse aspecto subjetivo da vida de todos nós que amamos os nossos animais, principalmente os nossos pets, os nossos gatos, os nossos cachorros, né? Quem morou em lugares mais distantes, os nossos macaquinhos, os nossos... Né? Eu vim da Amazônia, então todo mundo tinha um animal selvagem em casa lá que um dia pegou, né? E alguém deu e estava lá o bicho, né? E as relações sempre eram diferentes. Por mais estranho, por mais distante que fosse aquela espécie da nossa, ela sempre era diferenciada. Muito parecida, mas ao mesmo tempo com aspectos culturais diferentes, mas muito parecida do que nós temos com os nossos cães e os nossos gatos. Obviamente que talvez a pergunta mais apropriada seria: por que nós amamos alguns animais? Mas quando você sai da sociedade ocidental, você vê que isso não é tão restrito a cães e gatos. Cavalos, isso tá cheio de gente aí que tem quem conhece o Nordeste, conhece o pessoal que tinha sempre um burrico em casa, né, que era o xodó da família, que vinha comer na cozinha, né? Eu tive um macaco, na minha casa basicamente só não entrou onça porque aí minha mão barrou, minha mãe disse chega, mas tinha de tudo. E as relações sempre tinham essa dimensão afetiva que, na verdade, repetia, mas ao mesmo tempo eu acho que tinha uma base histórica muito mais longa do que simplesmente uma repetição de uma feição, de uma forma de amar, de uma forma de gostar, né, de um tipo de afeto. Hoje em dia se fala muito que os animais de companhia viraram substitutos da família, porque a família extensa, né, começou a erodir, as pessoas estão cada vez mais solitárias, as grandes cidades se tornam-se lugares cada vez mais inóspitos, e você se você tiver uma crise histérica à noite, você só vai ter seu gatinho e seu cachorrinho para chorar, né? Ou então ligar para o centro de valorização à vida. Então, mas quando eu comecei a estudar esse tipo de relação, e obviamente existe uma influência muito grande da minha profissão, eu sou antropólogo, eu já tinha uma leitura grande sobre uma certa diversidade sobre povos não ocidentais, onde essa relação existia, talvez sem os pudores da classe média ocidental, mas ela existia, né? Eu vi isso na Amazônia, eu vi isso nos Andes, existia esse vínculo com determinados indivíduos que não eram da nossa espécie. Não eram todos, mas com alguns. E, obviamente, nós temos um grande repertório de animais que são alimento, mas que também em contextos não urbanos ou periurbanos podem se tornar também os nossos animais de estimação. Então, quem é do interior de São Paulo sabe que sempre tinha um porquinho favorito, sempre tinha uma galinha que sobrou do abate, todo mundo adotou a galinha seguia todo mundo pela casa. Isso nós projetamos essa relação para várias espécies, das mais insólitas, inclusive. Então,
Nesse momento da antropologia, e eu trabalho também um pouco com evolução humana, evolução do comportamento humano, existe uma ideia muito boa de que essa relação não foi unilateral. Isso é, nós não somos os únicos agentes dessa relação. Os animais têm um imenso mérito nessa agência. E a partir dessa ideia de que existem relações que são mais que humanas, que vão além da nossa espécie, e relações de animais com humanos que são mais do que animais, eu não sei se eu concordo com isso, porque nós somos animais também, mas a gente sempre colocou numa posição privilegiada, também não concordo, porque eu acho que logo logo a nossa espécie vai desaparecer. Não é amanhã, gente. Então, nada de banho. Mas essa ideia de que existe um aspecto da nossa relação e da maneira que nós pensamos historicamente, evolutivamente os nossos animais, que é unilateral. Nós somos os agentes, nós somos os protagonistas. E eles são coadjuvantes que basicamente são controlados por nós. Né? Aquela ideia cartesiana da máquina, né? Do animal como máquina. E isso está sendo extremamente criticado desde a década de 90, não só no que se refere a animais, como também no que se refere à natureza. Né? Essa ideia também de que nós não somos parte da natureza, que nós não fazemos, mesmo em contextos urbanos, isso é na verdade que nós estamos criando outros nichos, outros ecossistemas, que de certa forma existe assim, um certo controle nosso, mas que não impede que existam outros agentes nesse processo. Eu falo, obviamente, de mamíferos, eu não me arrisco aí a aves e mamíferos, mas principalmente mamíferos. E nos últimos anos eu me interessei muito porque comecei a estudar elefantes, e os elefantes têm uma história muito particular entre a nossa espécie. Primeiro, eles não são domesticados, eles são os maiores animais da Terra, eles têm uma capacidade de destruição extraordinária e nós os representamos desde uma perspectiva divina até como arma de guerra. Isso é, os elefantes fizeram os impérios da Ásia. Né? E obviamente a minha relação com os meus animais, eu estava conversando com as pessoas, de viver a vida, de viver com eles um longo tempo e viver a perda. E eu digo sempre às pessoas, isso não é uma simples repetição das nossas afetividades, é algo diferente. Inclusive com as liberdades e até com a crueldade que a gente se dá, se imbui para lidar com isso. E aí, como eu tenho essa formação em evolução humana, eu comecei a ir atrás e comecei a ler sobre essas diferenças. Isso é, o que é que a evolução humana poderia nos dizer sobre essa mudança de paradigma, essa ideia de que nós não somos os únicos agentes do mundo. E eu já conheci um pouco sobre domesticação e comecei a estudar também povos não ocidentais. E eu cheguei à conclusão que, na verdade, isso virou um estranhamento para a sociedade ocidental moderna. A ideia de que os animais não são agentes, que eles não têm agência, é um produto da sociedade moderna, industrializada, ocidental. Ela sequer existe em imaginários de outras civilizações, talvez, de certa forma, entre os povos de origem islâmica. Também bebe um pouco da fonte cristã e da fonte, na verdade, das religiões abraâmicas.
onde o Deus é um homem, né? E os homens têm direito a tudo no mundo. E mesmo as sociedades que, num passado distante, deram origem, ou pelo menos culturalmente, começaram o caminho do Ocidente, né, com as civilizações romanas e gregas, essa ideia não era clara. Né? Quando você vai mais para trás, se torna mais confuso, mesmo durante aquele longo período de domesticação que entre 10 mil anos atrás e o surgimento das primeiras sociedades de Estado. E a gente ainda tem a Índia hindu, onde o conflito dessa ideia com a sociedade moderna é imenso. Né? Qualquer pessoa que hoje na internet vê um videozinho dos macacos invadindo Delhi. E por que você não faz alguma coisa sobre isso? Porque eles são sagrados. E quando você mata um animal sagrado, mesmo um animal qualquer, quando você mata qualquer ser, você aumenta o seu karma. E eu comecei a ler sobre conflito entre animais selvagens e animais e populações humanas. E eu comecei a lembrar das minhas aulas de evolução, do que eu estudei no passado, onde essa ideia de que nós estamos de alguma forma separados do mundo natural não faz sentido. Eu não estou falando nem sobre tabu de matar ou não matar, porque isso é uma impossibilidade, né, a partir de um certo momento, a partir de sempre da nossa espécie. Nós começamos uma longa história e o Homo sapiens ele surge como parte dessa cadeia de predadores de topo. Ele vai competir com outros predadores durante muito tempo, até ele aprender a dizimar os predadores que vão competir com ele. Mas até mesmo essa competição, ela, em vários momentos, ela assume uma relação de intimidade. Em várias sociedades, comensalidade, a intimidade doméstica, a personificação de algo no animal, ela era algo absolutamente presente. Mesmo quando eles expunham esses animais às coisas que hoje ferem a nossa sensibilidade burguesa, como sacrifício. Então, às vezes, simplesmente sacrificar o animal não quer dizer que você não goste do animal ou que ele seja descartável, simplesmente porque ele é especial. E aí eu lembrei outro dia de alguns artigos que eu li há algum tempo, que eles falam do primeiro achado que empurrou a domesticação de um dos animais que eu vou falar, dos gatos, para 9.500, 10 mil anos atrás. Na verdade, eu nem sei se gatos são domesticados. Quem tem gato sabe disso. Né? Eu acho que o caminho ali foi um pouco diferente. E hoje os geneticistas, de certa forma, têm essa dúvida. Será que essa separação que a gente tem é tão distante a ponto de justificar um processo de domesticação? E ao lado deles a gente tem um animal que foi o grande companheiro da espécie humana, que são os cães, que evoluíram de uma espécie extinta de lobos, que também tem uma história evolutiva bem mais complicada, porque eles começam a ser domesticados muito antes da revolução, a chamada revolução da domesticação. E eles não são domesticados por eles serem comida, apesar de eles eram comidos também, por eles serem animais sagrados, apesar de que eles foram sagrados em alguns lugares, ou porque eles eram as nossas companhias. Isso foi um combo de várias coisas, né? E foi um animal que nós entendíamos uma linguagem social, que de certa forma é muito parecida com a nossa. Então, tem diversas hipóteses como isso começou. E ninguém sabe exatamente quando. A gente diz, olha,
em algum momento, 18 mil anos atrás, 40 mil anos atrás, essa história começou. Mas isso realmente não importa, porque essa coevolução, ela se deu de uma certa maneira, de maneira óbvia. E em teoria evolutiva, essa coevolução, ela é perfeitamente compreensível. Lobos são animais sociais, extremamente sociais, que de certa forma se aproveitavam da companhia dos humanos, não só por causa dos recursos, mas até por uma compreensão da linguagem social. E disso surgiu os nossos cães, que basicamente olham para os humanos, e os humanos hoje em dia são a fonte da que você poderia chamar da afetividade canina. Isso é uma coisa que agora eles chamam da terceiro momento evolutivo dos cães, quando eles estão se tornando cada vez mais animais de companhia, eles não são mais apenas úteis para vigiar rebanhos, porque a tecnologia está pouco a pouco substituindo isso, ou para caçar animais, juntamente com os humanos. Isso também está desaparecendo no mundo. Existe ainda, mas está desaparecendo. E hoje em dia, principalmente na sociedade ocidental, eles tomaram esse lugar que, de certa forma, era um lugar ocupado pelos membros da família, mas é diferente, porque existe uma clara, da nossa parte, compreensão de que eles são outros animais, eles são outras espécies. Mesmo quando emocionalmente a gente não sinta isso. Quem já perdeu cachorro e gato, que era muito afeto, sabe disso. Morreu o bicho, você vai junto. Então, a cara de vocês alguém vai começar a chorar logo. Então, eu comecei a olhar cada vez mais para trás e, na verdade, a nossa relação com os animais, com a natureza, né, que a gente hoje pensa a natureza fora da gente, mas quando a natureza na qual nós fazemos parte, ela é muito mais antiga. Ela faz parte da origem da nossa espécie. Desde os primeiros, não só do surgimento do que a gente chama dos primeiros artefatos artísticos, você percebe claramente que os animais eram uma grande inspiração. E que eles não podem ter sido divinizados ou não, isso não interessa, mas que existia uma convivência tão próxima, tão íntima, que eles eram o tema favorito dos primeiros humanos, e principalmente quando surge a grande arte parietal, por volta de 40 mil anos, e surgem os primeiros artefatos com imagens naturalistas ou estilizados em animais, eles eram um tema constante nas nossas vidas. Quando você vai para sociedades que nós chamamos de indígenas ou tradicional, isso fica mais claro. Em várias populações indígenas do Brasil, os animais que são trazidos do mato para a domesticidade, para as redondezas da aldeia, eles não são vistos como fora dessa domesticidade. Eles são pensados como parte dos parentes. Assim como a natureza num todo, ela passa de uma perspectiva que não nada tem a ver com a perspectiva ocidental, de que tudo começa com a evolução, e o homem é o primeiro animal a raciocinar, e aí daí essas relações vão se estabelecendo a partir de um processo de antropomorfização. De vez em quando eu dou uma brecada. Então,
Na verdade, a história do Ocidente é que é a exceção. As relações que nós estabelecemos no Ocidente, que na verdade são muito paradoxais e contraditórias, porque a gente existe esse elemento utilitarista. Só você entrar numa fazenda de frango e você vai ver que eles tratam o animal como se fosse um objeto, né? E até você chegar naquela galinha que foi adotada, foi o último pintinho da ninhada e foi adotada pela casa. E agora, com as possibilidades de informação, a gente percebe que essa relação ela acontece em vários níveis, até mesmo por uma ideia que vai evoluir a partir do século XX de que nós somos um problema para o mundo, para a sobrevivência do meio ambiente, das outras espécies. Então você tem esse outro lado, essa contra-evolução desse pensamento. Falando em gatos, a primeira pergunta é como é que gatos foram domesticados? Eles basicamente são o único animal domesticado que não, da natureza, não são sociais. E a sociabilidade do gato é uma coisa complexa, até violenta. E esses animais parece que nos escolheram, porque nós criamos, em primeiro momento, um ecossistema perfeito para a reprodução e para o aumento da população, principalmente um nicho, eu poderia dizer assim, que é o nicho agrícola. Por quê? Porque onde você tem agricultura, você tem roedores. E os roedores, os répteis, são as principais coisas dos gatos. Uns acham que foi de uma espécie que está em vias de extinção no Egito, chamada Felis límbica, e outros de uma espécie que está espalhada pelo Oriente e Norte da África, chamado Felis silvestres. Talvez tenha sido os dois. A gente já sabe de um caso onde uma espécie de gato foi domesticada na China antiga como um animal de prestígio. E eles não deixam esse animal sair da China. Você só vai encontrar esse gato na China. É considerado para eles um patrimônio cultural. Mas hoje em dia a gente tem essa imensa morfologia de gatos. Mas na verdade isso aconteceu nos últimos 200 anos. Essa enorme morfologia que a gente vê hoje, espécies, Maine Coon, o próprio persa, eles são fruto da tentativa no século XIX de criar raças que são objetos de prestígio, mas ao mesmo tempo cumprem essa função e esse papel de afetividade na nossa vida. Então, o que vai atrair o gato nesse primeiro momento está óbvio para a gente, mas o que vai nos atrair nos gatos? Aos gatos. O que você acha que um gato, que é um animal, principalmente em estado selvagem, arisco, que vai nos levar a permitir que eles ocupem o nosso ambiente doméstico? E aí você tem todas as imagens do Egito que mostram os gatos já desde sempre fazendo parte da vida das pessoas. Aí você diz o Egito, uma civilização antiga, dependente da agricultura, uma obviedade. Né? Você imagina você ter de lidar com aquela quantidade de animais nocivos à espécie humana, répteis, insetos, que eram sempre presas potenciais. E o interessante é que existia um outro animal também, era pensado dessa mesma forma, que era divinizado, que a gente não sabe, que é o furão. Uma vez quando eu cheguei no Museu do Cairo a primeira vez, eu me dei cara com esse furão, um disco solar na cabecinha, em posição de prece.
Aí ele disse, essa me pegou. Mas aí você faz a relação, furões são excelentes predadores de cobras, de roedores, isso é. Existe um elemento utilitarista que é muito óbvio, mas ele não foi trazido para a domesticidade das pessoas. Os gatos foram aceitos dessa domesticidade. E não significa que não houve vários candidatos, além disso, que simplesmente não passaram por esse processo que a gente chama de síndrome da domesticação, que as pessoas têm tanta dúvida se os gatos realmente passaram. Mas eles foram se infiltrando nas nossas vidas e foram se expandindo com a nossa espécie, a ponto de se tornar um problema para ecossistemas urbanos. Os gatos são os maiores predadores de aves canoras do mundo. Na verdade, eles predam qualquer coisa que aparece na frente deles. Né? Tudo. Começaram a mexer, eles por em cima. E em lugares onde o gato não existia, felinos, os gatos se transformaram num grande problema ecológico. Mas eles continuam na nossa companhia, eles inclusive estão se popularizando porque eles se adaptam extremamente bem a ambientes pequenos, mais restritos. E não há mais aquela liberdade do gato que a gente via na casa dos nossos avós, que ia para onde ninguém entendesse. Eles estão dentro de uma casa, ou às vezes de um apartamento. Eles vivem a vida inteira dentro desse apartamento e vivem felizes. Você vira o pet dele, o território dele está bem delimitado ali, tudo pertence a ele, e eles vivem uma vida feliz. O Caio está uma vez no erro de achar que a minha gata precisava de uma companhia, porque a minha outra gata tinha morrido, e ela odiou a companhia. Ela não queria companhia nenhuma. Então, e esses animais estão se tornando extremamente populares exatamente por essa adaptação e pela agência deles na ocupação não só do espaço, mas do ambiente onde os humanos domesticaram, e eles criaram uma linguagem que é basicamente usada para os humanos. Gatos não iam para outros gatos. Gatos só iam quando bebê, quando filhotinhos para a mãe. A permanência desse miado ao longo da vida adulta é um desenvolvimento da espécie para se comunicar conosco. Tudo bem que tem gato que você acha que não é mais miado, né? Já está possuído por alguma coisa. Mas esses aspectos de alguns animais também você vê em cães, chama neotenia. O animal mantém uma característica infantil de comportamento ou de aspecto físico, porque isso, de certa forma, é interessante para a comunicação deles com o que nós chamamos de espécie dominante ou de protagonista dessa relação. E nos cães isso é muito mais óbvio. Se você comparar um lobo com um cão, você vê que as diferenças são muito grandes. A sinalização, a vocalização, tudo. Os cães basicamente evoluíram por causa de uma série de necessidades nossas, mas também por causa da sua capacidade de agência na nossa vida. E essa terceira evolução que eles chamam agora, que é uma coisa que acontece nos cérebros do cão, que está aumentando, que é o prazer que ele sente ao ver um humano. Não é um outro cão, é um humano. Isso é, os olhos deles mudaram, ficaram grandes como a de um filhote. Um adulto tem aqueles mesmos olhos, tem sobrancelha, tem expressão. Ele, de certa forma,
conhece, ele tem uma linguagem com os humanos que é específica, que nos encoraja a amá-los. É mais do que os gatos na nossa história, né? Houve um momento na história do Ocidente que gatos eram considerados animais diabólicos, né, digamos assim, por conta, inclusive, da ocidentalização, da cristianização do mundo. Isso foram associações que eles faziam, interessantemente, com as mulheres, né, porque as mulheres tinham lugares na sociedade. Algumas mulheres ocupavam lugares na sociedade que eram demonizados até um certo ponto. É a velha história que a gente vê até hoje nos filmes do Walt Disney, né? Quem se lembra do Lúcifer? O gato da madrasta da Cinderela. Isso faz parte de uma herança de demonização dos gatos e a sua associação direta com as mulheres. Isso começa nesse processo de cristianização do Ocidente. Mas sociedades que não passaram por esse processo, e mesmo as sociedades europeias, que viveram um processo de cristianização diferente da Europa Ocidental, os gatos têm um papel diferenciado. Não há sinal de que isso aconteceu. E no Ocidente mais ainda. Quem andou pelo Mediterrâneo sabe que tem gato em todo lugar. Eles basicamente ocuparam todos os lugares possíveis e imagináveis no Mediterrâneo, inclusive as cidades. Istambul, Roma, são cidades dos gatos. Você tem pessoas que basicamente dedicam a sua vida a alimentar e cuidar desses animais que vivem nas ruas, que vivem nas ruínas. Então, essa conclusão, que eu acho que é a primeira conclusão interessante, de que esse não foi um processo unilateral, né? Tanto para cães quanto para gatos. Para cães, essa mudança morfológica e genética é muito mais óbvia. A gente, na verdade, não consegue traçar a população de cães, a população de lobos da qual surgiram os cães. A gente acha que foi uma espécie extinta, que foi extinta há muito tempo, mas que podem ter sido várias populações em vários lugares, a partir de um processo que talvez tenha sido independente. Por incrível que pareça, os cães considerados mais primitivos são japoneses. Não é o husky. O husky é uma raça, como outros animais